Muito bem, nesse primeiro bloco nós estamos recebendo aqui ao vivo o presidente da Câmara de Vereadores de Cambé, Eliseu Vidotti. Boa noite, vereador, presidente, tudo bem? Boa noite, Benê. Boa noite, amigos e amigas de Cambé. Tudo bem, Benê? Muito frio lá fora? Benê do céu, hein? Hoje a coisa tá fria. A coisa tá quente, mas tá fria. Tá frio, hein? Ontem e hoje tá demais. Não, tá bom. Presidente, vamos falar um pouquinho sobre as duas sessões extraordinárias. A Câmara está em recesso, mas vocês tiveram reunião extraordinária anteontem e ontem, bastante polêmica, inclusive na votação de 3 projetos, o Refis, o aluguel social e também em relação ao Conselho da Assistência Social. Primeiro eu quero que o senhor ouça aqui conosco. Hoje nós conversamos com o vereador Paulo Soares e ele falou conosco sobre essas votações, especificamente ao Refis e o aluguel social. Nós vamos ouvir e ver o que disse o vereador Paulo Soares. Põe na tela, Diego. Eu votei favorável a esse projeto, Benê, porque, no meu entendimento, é um projeto que trata exclusivamente da situação do Campos Verdes. Para quem não sabe o que é o aluguel social vai propiciar às famílias do Campos Verdes que durante o processo de construção das suas casas, seja alugado uma outra residência, de um valor até R$600, que pode ser de menos, mas não pode passar de R$600, para que elas desocupem as casas que estão morando, onde serão construídas novas casas, até que sejam construídas as casas e elas possam voltar para suas casas. Por que o aluguel social está sendo votado só por Campos Verdes? Porque no caso do Campos Verdes, as casas serão construídas onde as pessoas estão morando, diferente de outros casos. Mas também não impossibilita nós de discutirmos os outros projetos, os outros programas do Minha Casa Minha Vida e ver como pode ser feito um atendimento social a essas famílias. Mas, na verdade, nós estamos tratando dessas questões que são 50 casas e outra. Não é um processo infinito, uma vez que construída a casa dessas pessoas, essas pessoas já não vão precisar mais fazer o uso desse aluguel social. A base de oposição questionou que outras pessoas com a mesma dificuldade em relação às casas também deveriam ter esse privilégio de ter esse aluguel social. Caso, por exemplo, do Eutimo Casaroto, da segunda fase, que estão esperando e as casas estão paradas. Na verdade, Benê, é o que eu acabei de explicar. No caso do Campos Verdes, as casas serão construídas onde as pessoas estão morando, que é diferente dos outros projetos, assim como o Eutimo Casaroto que você citou. Agora, eu tenho responsabilidade com o meu mandato. Se a gente quisesse que desse tudo as nossas vontades fossem realizadas no município de Cambé, eu queria que tivesse aluguel social para todas as 8.000 pessoas que estão lá no cadastro necessitando. Mas a gente tem que ter responsabilidade, até porque a gente sabe até onde o município pode ir. E o município, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, ele tem limites para agir. Então nós vamos tratar exclusivamente desse caso, e se for o caso, os outros programas também vamos estar tratando. Agora sim, apresentaram a emenda, eu sempre respeitei a oposição, e você sabe disso, do respeito que eu tenho. Inclusive, agora de manhã, conversei bastante com o vereador Conrado. Propuseram uma emenda que sequer procuraram nós para pedir o apoio e o voto. É o que eu disse ontem na minha fala. Qualquer vereador de primeiro dia de mandato sabe que para você aprovar a emenda ou projeto na casa, você precisa conversar com outros vereadores, porque você precisa de voto. Eu não me omito de discutir projeto e até de votar em algumas emendas ou projetos que sejam da oposição. Agora, a emenda entrou em última hora, não fui procurado, ninguém pediu o meu voto para a emenda. Eu achei que a emenda, no seu conteúdo programático, ela poderia, ela deixou algumas coisas sem explicar, como por exemplo, na emenda foi citado que todas as pessoas inscritas na Minha Casa Minha Vida poderiam pedir esse aluguel social. Bom, se todo mundo que está cadastrado no Minha Casa Minha Vida puder pedir o aluguel social, então amanhã vai ter um monte de gente se cadastrando no Minha Casa Minha Vida para pedir aluguel social. E a gente sabe que o município não tem condições de atender. Então, se nós queremos realmente ajudar,
Eu quero ajudar a todas as regiões, a todos os programas, mas nós vamos tratar com exclusividade do Campos Verde, até porque, nesse caso, volto a falar mais uma vez, eles vão ter que desocupar suas casas, porque as casas serão construídas onde eles moram. Em relação ao Refis, um projeto aí do João Pavinato, do prefeito João Pavinato, muito esperado pela comunidade, também houve bastante discussão. Olha, o prefeito atendeu um pedido da presidência a mandar o Refis para casa. O presidente esteve na prefeitura, o presidente da casa, e era consenso entre os vereadores que se mandasse o Refis, e o Refis veio para casa. O Refis veio como todo ano vem. E eu não sei por que foi criado toda essa polêmica em cima do Refis esse ano, até porque é um programa que beneficia os contribuintes, dando desconto de até 90% sobre juros e multas de IPTU atrasado. Então, eu acho que é um programa que vai beneficiar a comunidade. O prefeito atendeu um pedido da casa, o projeto veio e nós votamos. Até me estranhei ter tanta polêmica em cima desse projeto. Em relação a esse projeto, não é a questão dele estar faltando documentação solicitada pela Comissão de Constituição e Justiça e também o Departamento Jurídico da Casa? Então, mas aonde que diz, em que regimento, em que norma que diz que tem que ser mandado esse estudo de impacto junto com o projeto? Então, eu acho que está sendo criado normas. Eu quero que me apresente onde se diz que tem que ser mandado esse estudo de impacto. E outra, nos outros anos que o Refis foi aprovado, foi mandado esse estudo de impacto para casa? Então, é assim, tem muitas coisas, estão procurando pelo em ovo, estão criando normas que não existem. Bem, vereador, na realidade a gente deveria estar todo mundo junto aqui discutindo, mas infelizmente não foi possível, mas qualquer momento nós podemos estar trazendo esse debate mais ao vivo aqui. O senhor tem a oportunidade, inclusive, de ter aí a réplica e ele não tem a tréplica, né? Então, portanto, vamos nos pautar em cima do que o senhor disse lá na casa e em relação ao que ele disse também. Vamos falar primeiro do aluguel social. Poderia ser expandido para mais gente? Com certeza, Benê. Eu acho que a Câmara, né, perdeu a oportunidade de estar contemplando famílias, né, que estão em situação igual aquelas que estão ali, e em alguns setores aí do município, famílias que estão em pior situação, inclusive, porque aquelas pessoas, bem ou mal, tinham suas casas. Mas em relação a isso aí, eu vou até fazer a vez aqui do outro lado da questão, para a gente estar produzindo esse diálogo. Mas não seria muita gente? Como é que o município poderia pagar tudo isso? Exatamente isso. Na emenda, Benê, ela previa justamente isso. Essa emenda que foi assinada por mim e por mais 4 vereadores, né, da oposição, era no sentido de que esse benefício fosse estendido a todas as famílias cadastradas, né, para não ficar para a cidade toda, cadastradas no programa Minha Casa Minha Vida, desde que elas não tivessem condições de pagar o aluguel. Então, isso aí é simples de fazer, Benê. A prefeitura, ela faz esse trabalho, ela já tem a parte desse trabalho elaborado pelo CRAS. Hoje, se você for nos 6 pontos de atendimento de CRAS aqui no município de Cambé, lá já tem catalogado lá em torno de 10 famílias no mínimo, cada uma dessas. Ali já está demonstrado que essas pessoas não têm condições de pagar aluguel. Então, nós perdemos a oportunidade de estar normatizando isso para o prefeito, para que ele pudesse estar atendendo. Porque hoje, eu acho que o prefeito não atende aquelas famílias que estão cadastradas no CRAS, porque ele não tem legislação. Nós, ontem, na sessão extraordinária, nós poderíamos estar autorizando. Infelizmente, não foi aprovada a emenda por parte de 5 vereadores. Mas essa questão que eu quero discutir, nós tivemos outras brigas, no bom sentido, discussão em relação a essa questão do projeto ser autorizativo. Foram vocês, vereadores, discutir essa questão no projeto, por exemplo, da multa, que era autorizativo, teve do teste do coraçãozinho autorizativo, esse também é autorizativo. Por que então não passa assim, estão me autorizando a fazer, não faz, mas estão autorizando. Benê, na verdade, você pode ver que toda vez que você toca nesse assunto de autorizativo, é quando a lei emana do vereador. E aí que começa a colocar a situação de complicação. Porque aí eles vão alegar que não tem o vício de origem, porque o vereador não pode fazer uma lei que onera o município.
Okay. Agora, qualquer lei que você fizer, Benê, de uma forma ou de outra, vai onerar o município. Então, tem que se tomar muito cuidado nesse sentido. E para isso existe a Comissão de Discussão de Justiça, existe o núcleo jurídico da Câmara e o núcleo jurídico da Prefeitura. Então, quando a Prefeitura manda um projeto de lei para a Câmara, ele manda já embasado pelo seu núcleo jurídico. Mas, infelizmente, aconteceu nesses 3 projetos que foram votados, 2 deles, deixou-se de cumprir parte da lei de responsabilidade fiscal, que seria justamente que eu ouvi na fala do vereador Paulo Soares, ele questiona que não há. Mas eu entendo que há uma solicitação, o nosso corpo jurídico pediu alguma documentação e ela não foi apresentada. Mas, Benê, mesmo assim, o projeto de lei foi para plenário, o parecer contrário da comissão foi derrubado e depois foi apresentada a emenda. Infelizmente, já que derrubou o parecer, então ficou o projeto como estava. Então está tudo aberto. Então já não tem mais parecer, você vota no que está ali. O que sobrou? Sobrou o projeto. Só que tinha a emenda. Então, já que derrubou o parecer, então o parecer, onde pedia documentação, pedia um monte de coisa, vamos votar sem nada. Então, vamos votar na emenda, pois a emenda está apenas contemplando mais famílias que estão precisando desse aluguel social. Vocês colocaram a questão de outros bairros, o senhor citou até vereadores de suas regiões, eles até não gostaram disso, mas eu até citei para o Paulo Soares a questão do exemplo do Eutímio Casaroto nessa última fase, que a obra está parada e quem ganhou, foi contemplado com a casa, não vai poder usar, porque está pagando aluguel, inclusive, e tal, e não pode usar. A diferença em relação a pessoal do Campos Verde, ele justificou que as casas seriam construídas no local onde eles estão. Fica a pergunta, e essas outras casas que já foram entregues? Então, exatamente, Benê. Se na situação do Campos Verde, e outra, deixar bem claro que ninguém é contra esse projeto. Eu não sou contra esse projeto, nunca fui. Eu já falei sobre esse assunto do Campos Verde, Eu sou um dos precursores para ajudar aquele bairro e eu sei o que eu estou falando. Então, Benê, só que a situação do pessoal, vamos supor, do Eutímio Casaroto, que já foram contemplados e não adentraram nas suas casas, porque elas não estão prontas ainda, eu pergunto agora para os vereadores, já perguntei lá no plenário, qual que é a diferença? Eles estão aguardando as suas casas? Mas eles não têm onde morar. É a mesma coisa. E alguns, eu não digo todos, mas alguns dos contemplados estão em situação difícil e eles não têm condições de pagar o aluguel. Então, para esses que não têm condições, que a prefeitura tem condições de fazer análise, que ia servir a emenda, Benê. É nessa situação que eu quero que seja entendido pela população, que de maneira nenhuma não ia abranger a cidade toda e muito menos os 8 mil que estão inscritos no projeto Minha Casa Minha Vida. Outra discussão que foi feita em relação ao projeto do Refis, também enviado pelo prefeito João Pavinato, e não houve o acordo para a votação. Houve sim a reunião, presidente, entre os procuradores da Câmara e os procuradores da Prefeitura, os advogados, para que houvesse um consenso que isso poderia ser enviado para a Câmara e que haveria votação, e realmente essa documentação não veio. Benê, isso que é importante a gente frisar. É aí que eu acho que começa a complicar a situação e há o desentendimento entre o Poder Executivo com nossa Casa de Leis. O prefeito, ele já foi vereador, ele sabe como é que funciona a Câmara. Ele sabe da necessidade de encaminhar, junto com o projeto, algumas informações. Quando adentrou a Câmara aquele projeto de lei do Refis, logo na chegada foi detectado a falta de documentos que são relacionados à lei de responsabilidade fiscal, e foi solicitado. Aí, de prontidão, eu já encaminhei os nossos 2 advogados para a Prefeitura fazer uma reunião dia 4/7. Nessa reunião, juntamente com 8 pessoas, as pessoas mais capacitadas da Prefeitura, decidiram que iam ser entregue uma quantidade de documentos exigida pela lei de responsabilidade fiscal. Mas o que ocorreu? No dia 11, uma semana depois, foi feita uma ligação, olha você, depois de eu ter encaminhado, eles foram pessoalmente lá, debateram, discutiram, decidiram o que ia ser encaminhado e acertaram isso. Depois de uma semana, foi feita apenas uma ligação para a Câmara, do Executivo, informando que aquela documentação não ia ser encaminhada e que era para votar o projeto daquele jeito. Ô, Benê, aí não tem jeito, Benê. Aí é um desrespeito do Poder Executivo com o Poder Legislativo. Então, aí criou a polêmica. Essa polêmica toda que você viu, que fez com que a sessão prolongasse por mais de 4 horas, foi em função do debate em cima da Comissão de Discussão de Justiça e da falta de documento relacionado com a lei de responsabilidade fiscal.
Soares diz aí que não tem a necessidade de ter essa documentação e nunca teve essa necessidade. É estranho, né? Ele é vereador agora pela primeira vez, ele sabe, é que às vezes ele não entendeu o que foi falado lá. Nas vezes passadas, quando teve a aprovação do Refis, o Refis foi aprovado porque havia um parecer favorável. Nessa vez, foi pela primeira vez, o parecer da Câmara era contrário ao projeto, porque exigia alguma documentação, mas na verdade é coisas relacionadas à lei de responsabilidade fiscal. O prefeito, que já foi vereador, sabe disso e os técnicos concordaram com isso. Isso que eu quero que a população entenda. Foi concordado por todos os técnicos. Aí foi devolvido e falado que na reunião que ia entregar e depois não entregaram. Então, daí criou-se a polêmica, Benê. Infelizmente, os debates aconteceram e houve também uma emenda que não foi aprovada também. Quando nós estamos falando do Refis, significa o refinanciamento de quem deve na Prefeitura Municipal em relação a IPTU, ISS, as taxas da Prefeitura. Essa solução, essa questão também, vereador Eliseu Vidotti, de ter colocado em votação em sessão extraordinária. O senhor, como presidente, por que colocou em votação? Bom, Benê, primeiro que foi um pedido, um ofício do prefeito. Eu quero até, inclusive, eu quero manifestar aqui o meu desagrado, né, com a situação, porque em plenário, né, teve vereador da situação, né, que falou em plenário, que foi eu que fiz a convocação, né, que era... e fora do plenário também ouvi vereadores comentando esse assunto. Mas veja você, Benê, eu acho que eles têm que conversar um pouquinho mais, porque quem encaminhou o ofício solicitando a extraordinária, todo mundo sabe, está lá o documento, foi o prefeito, solicitando que fosse feita sessão extraordinária para aprovação de 10 projetos. Benê, eu escolhi 2 deles, depois escolhi mais um a pedido da então prefeita Cidinha Pasquetto, que me pediu que incluísse, né, o projeto que cria, né, que na verdade que não é que cria, que recria, né, que faz uma alteração no Conselho da Assistência Social. No Conselho, né, no fundo, né, da Assistência Social. Então, aí eu peguei e entendi que os 3 projetos tinham urgência no sentido de que, primeiro, o do Campos Verde era necessário porque está parada a obra. Então, a construtora não pode executar o trabalho lá enquanto não for aprovado, enquanto não tirar as casas e ficar o terreno limpinho. A Caixa Econômica tem que tirar uma fotografia do terreno limpinho. Quando estiver limpinho, aí que ele libera o recurso para poder construir. Então, eu entendo que se eu não colocasse para votar, a obra continuava parada, o projeto é um projeto importante e podia perder esse projeto. Então, coloquei para votar. O segundo projeto, o Refis. Eu coloquei, que é esse que você falou, que refinancia as taxas, né? O IPTU, que é o mais forte, que o munícipe deve lá na prefeitura, que estão aí pendentes, né? Eu coloquei por quê? Porque foi eu mesmo que solicitei ao prefeito encaminhar esse projeto desde janeiro. Então é bom que se frise. Esse projeto foi solicitado em janeiro para o prefeito. Por quê? Porque é grande o número de pessoas que nos procuram na Câmara, né? Ou na rua pedindo. E daí, o Refis vai sair esse ano? Vai sair, não vai sair? Então, eu solicitei e foi falado pelo prefeito que ia encaminhar. Ele demorou 6 meses e encaminhou. Então, como é muita gente, Benê, e é bom que se frise também, né, Benê? Tem muita gente querendo refinanciar e não consegue, porque se você não aprova a lei, o munícipe ele vai ter que financiar com aquele juro e aquelas taxas altas. Então, ele não consegue tirar o processo que está no fórum. E outra coisa, Benê, é bom que se saiba, hoje... Infelizmente, né, para a população que está lá com seus IPTU atrasados, que já estão no fórum, em cobrança judicial, quando passa de 4 anos, já vai para a esfera de cobrança judicial. Quando está lá, Benê, existe uma despesa grande também, né? Às vezes o IPTU, só para dar um exemplo, de R$150, ele, quando chega no fórum, ele já está em 300 e pouco. Aí, quando a pessoa vai lá para fazer a retirada do fórum, a quitação, ele já tem que pagar mais R$400 de despesa. Então, um IPTU de R$150, ele chega próximo de R$700. Mas abrindo um parênteses nessa questão que o senhor colocou do fórum, a juíza mandou um comunicado para a Câmara, um ofício, falando da possibilidade de isentar, de isentar essas pessoas que devem aí até o valor, que eu não me lembro qual é, para que não houvesse tanto acúmulo de processos. São cerca de 10 mil processos no Fórum de Cambé.
Então, Benel, mais uma vez, eu lamento, né? A Câmara perdeu novamente a oportunidade de estar fazendo um resgate social muito grande. Por que não se aprovou essa questão? Então, e justamente por isso, o projeto estava lá, os vereadores, eu assinei a emenda, juntamente com o vereador Conrado, o Cecílio, né? O Zezinho da Ração e o Magnata, no sentido de que, dentro desse projeto de refinanciamento, fosse feita essa remissão total dos débitos, né? Para as pessoas que estavam lá com os seus débitos abaixo de um salário mínimo. Benê, desse total de 10 mil processos que você colocou aqui, e inclusive eu recebi, é bom que se fale também, a população tem que saber. E nós temos um ofício da juíza, né, da doutora Juliane, né, no sentido de que lá existem 10 mil processos, dos quais quase 3 mil deles são de valor inferior a um salário mínimo. E ela, na sua solicitação, ela fala, né, pedindo informação sobre o refis. E ela fala da possibilidade de que faça, já que é um programa social, refinanciar um IPTU. Então, nós entendemos, os 5 vereadores, que era uma oportunidade de estar retirando do fórum em torno de 3 mil processos e atendendo 3 mil famílias na remissão, quer dizer, na isenção desse imposto. Então, nós fizemos essa emenda no sentido de que todas as pessoas que tivessem seus débitos abaixo de um salário mínimo, fosse feita uma remissão. Quer dizer, a pessoa não precisava pagar e seria retirado do fórum, iria desafogar o nosso judiciário em torno de 3 mil processos. Mas, infelizmente, os vereadores da base do prefeito votaram contra esse projeto. Então, é bom que se saiba que teve uma oportunidade em Cambé de ser resgatado mais uma ação social de ajuda às pessoas mais carentes que não foi atendida. Mas qual foi a justificativa desses vereadores, dos 5 que não votaram? Nenhuma, né, Benê? Porque não tem justificativa. Não votou porque eu entendi que não houve nenhuma explicação específica para isso. Porque se estava votando um projeto que eles colocaram para votar, derrubaram o parecer jurídico, então já não tem parecer. Então agora, por que derrubar a emenda, aonde a emenda só vai beneficiar as pessoas que mais precisam, que são as pessoas carentes? Não houve, eu não vi nenhuma explicação plausível no sentido de que não pudesse votar. Eu só digo uma coisa, deixamos de ficar na história esses 10 vereadores que nós estaremos apoiando uma iniciativa muito bonita no município de Cambé, onde estaremos ajudando 3 mil famílias que pudessem estar tirando esse peso financeiro das suas vidas. Vereador, eu acho que o nosso tempo está curto hoje, mas vamos dar amanhã continuidade a essa discussão, vamos ouvir também outros vereadores da base do prefeito, da oposição, para a gente entender essa questão realmente, essa aí, eu entendi as outras, mas também questionei inclusive na Rádio Terra Nativa hoje, mas vamos aí tentar saber o porquê. Essa do fórum eu esqueci até de conversar com o Paulo Soares sobre isso, mas vamos amanhã, quem sabe a gente consegue tentar descobrir o porquê. Que realmente a gente se fala muito, a justiça é lenta, mas só nesse caso aí são 10 mil processos. A justiça é lenta, quer dizer, não é lenta, né? Imagina você, né, 1 ou 2 juízes para 10 mil processos. Nós poderíamos ontem ter tirado 3 mil de lá. Tá certo. Vereador, eu quero agradecer a sua presença aqui e estamos sempre à disposição de todos os vereadores que queiram vir aqui e conversar com a gente a respeito da Câmara Municipal. Recesso até segunda-feira, na outra já tem sessão. Com certeza, Brené. Nós temos mais uma segunda-feira sem reunião, mas a Câmara está aberta, né? Estamos atendendo, né, a comunidade da mesma maneira. E eu agradeço mais uma vez a sua atenção aqui e o espaço que tem nos dado. Muito obrigado, Brené. Obrigado, vereador Eliseu Vidotti. Quero aproveitar e mandar um abraço aqui para o meu amigo Marquinhos Alarme e também a Juliana Buch, que estão ligados aqui no nosso jornal da TV Cambé. Um abraço a todos vocês.